Boa tarde, me chamo Diego Simeone, sou aluno da UESC no curso de Agronomia. As proteínas são compostos orgânicos essenciais para o nosso organismo, atuando nas mais diversas funções. Estruturalmente, as proteínas se localizam nas membranas das células que fazem o transporte das substâncias para todo o corpo, nos cromossomos, no DNA e nos elementos que tornam os órgãos e tecidos mais saudáveis, ou seja, é um composto orgânico bastante essencial e comum para o nosso dia a dia. Já os amidos, eles são compostos orgânicos formados por ligações glicosidídicas, é um polissacarídeo produzido pelas plantas verdes, servindo como principal fonte de carboidrato para a nutrição humana. Iremos prosseguir com o experimento para demonstrar os processos bioquímicos que ocorrem quando juntamos os reagentes selecionados com os alimentos selecionados para a identificação dos compostos presentes nos alimentos. Então, gente, para esse experimento, nós vamos precisar dos seguintes materiais: a solução do sulfato de cobre, a solução do hidróxido de sódio, a soda cáustica, e a solução diluída de iodo. Para esse experimento, como já foi falado a título do nosso trabalho, nós vamos usar alimentos que são comuns na mesa dos brasileiros. Entre eles a gente tem aqui a proteína da soja, o feijão triturado, farinha de mandioca, o amido do milho e o arroz triturado. Aqui também a gente tem um auxílio de um cotonete que vai nos ajudar a espalhar a solução. Água para a gente estar limpando nossa pipeta, que a gente está fazendo um experimento bem simples e doméstico, como vocês podem ver aqui pelos nossos materiais. E desse lado a gente vai estar trabalhando o experimento para a identificação da proteína e do outro lado do amido. Prosseguindo com o experimento, podemos perceber que ao adicionarmos a solução diluída de iodo nas 5 amostras de alimentos que temos, as amostras que mais tiveram alteração na sua cor são as que mais apresentam alto teor de concentração de amido, como é o exemplo do amido de milho, que ficou numa coloração bem roxa, a farinha de mandioca, que reagiu muito bem também com o iodo, e o arroz triturado. Perceba que na proteína de soja, o alimento manteve-se intacto, inalterando sua cor e sua consistência. Quando vamos ver a fileira das proteínas, onde adicionamos a solução de hidróxido de sódio e a solução de sulfato de cobre, percebemos que a proteína de soja e o feijão triturado foram os 2 alimentos que tiveram a maior mudança em sua composição e na sua cor, pois as reações, quando se adicionada a solução de hidróxido de sódio e a solução de sulfato de cobre, ao misturar as duas, fica com a aparência e com a cor das soluções adicionadas ao alimento. Já no feijão triturado e na proteína de soja, podemos perceber que houve mudança, alteração de cor nessas 2 amostras, pois ambos os alimentos apresentam alto teor de concentração de proteína. A proteína da soja, sendo a que mais tem um índice proteico elevado, e o feijão triturado sendo um dos grãos que é um ótimo indicador de proteína, além de ter também a presença de carboidrato. A coloração na fileira de identificação do amido é dada pelo complexo de iodo do amido com o iodo. O amido pode sofrer reações de complexação com formação de compostos coloridos. Já esse é um exemplo claro. É a interação da amilose e da amilopectina com o iodo, resultando em um complexo azul e vermelho violáceo, como vocês puderam ver no vídeo. Já na identificação das proteínas, nós utilizamos como base a amostra da proteína da soja. E o sulfato de cobre, essa solução, como vocês puderam ver que nós acrescentamos o hidróxido de sódio, ele ocorre meio básico.
e por isso o sulfato de cobre apresenta essa coloração azul clara. Na presença de proteína ou peptídeos, forma esse produto violeta, caracterizando a formação do complexo de coordenação entre o cobre e a amostra que nós estamos buscando, que é a proteína. Assim, como vocês puderam ver, nós temos, com base nesses experimentos, podemos perceber que a nutrição da maioria dos brasileiros é composta por esses dois principais compostos, onde a farinha, o feijão e o arroz garantem uma boa nutrição a todos aqueles que podem estar comendo diariamente.